Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas neste dia. Hoje estamos a terça-feira, dia 10 de outubro do ano 2023. 10 de outubro do ano 2023, nós estamos aqui começando a nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Sou o pastor Juan e desde a cidade de Caciquim estamos então fazendo esta transmissão aqui na página do Ministério Vindos do Pai, onde nosso principal objetivo é levar uma palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira clara, que você possa entender, que você possa compreender, mas que também você possa colocar por obra a palavra de Deus. A palavra de Deus possa chegar até o seu coração nesta manhã. Luciano, bom dia ali na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã. Que a graça e a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre a tua vida. Um grande abraço para Carla, para Luciana e também para Vitor Emanuel. Nós estamos no capítulo número 17 de 2 de Samuel. Capítulo número 17 de 2 de Samuel nos fala do enfrentamento do exército de Israel com o gigante Golias. Mas também nos fala do enfrentamento do gigante Golias com Davi. Davi já tinha sido ungido rei. A palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 17, do versículo número 12, que Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos. E o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul. E os três filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram a Saul para a batalha. E os nomes dos seus 3 filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o primogênito, e depois dele Abinadab, e o terceiro Sama. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram a Saul. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas do seu pai em Belém. E o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. 40 dias, o exército do Senhor estava sendo desafiado por um homem, por um gigante. E ninguém do exército do Senhor tinha a ousadia ou a coragem de enfrentar a Golias. Mas vamos retornar ao rei Davi. No capítulo número 16, capítulo anterior, nós vamos encontrar de que Davi foi ungido rei. Foi ungido rei. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé e mandou chamar aos seus filhos, o primeiro dos filhos, daqueles 8 filhos que veio, foi Eliabe, pois era o primogênito. Foi o que foi apresentado a Samuel. Deus falou para Samuel que não era aquele. E assim foram passando os filhos de Jessé um a um. Logo, mandam chamar a Davi, que não estava ali. Ele estava lá no campo, cuidando, pastoreando as ovelhas. E lá naquele lugar onde ele
estava pastoreando as ovelhas, era o lugar secreto dele. Era o lugar onde ele orava a Deus. Era o lugar onde ele buscava a Deus. E nós vamos ver no transcurso desta história que Davi nunca fez alarde do seu lugar secreto, pois ele ali estava pastoreando as ovelhas. Porém, ali também ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha uma comunhão com o Senhor. Ali ele buscava Deus, ali ele orava a Deus. Jesus, anos mais tarde, vai ensinar sobre a oração, de que quando nós orar, é para nós entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Senhor. E aquilo que nós falar em secreto, entre eu e Deus, logo eu vou ser recompensado em público. Ao contrário de que muitos querem fazerem alarde, querem aparecerem como umas pessoas de oração. E falam somente em oração, e eu estou orando por isto, estou orando por aquilo, estou orando por todos. Mas não tem conhecimento da palavra do Senhor, por exemplo. Não vivem em santidade. São mentirosos por excelência. Agora, são pessoas que querem literalmente aparecerem como que são super espirituais. Querem que as pessoas os tenham como exemplo, quando na realidade eles não são exemplos nem para eles próprios. Davi foi ungido rei. Isto não subiu a cabeça de Davi. Saul, o rei Saul, que tinha sido deixado por Deus, que tinha sido destituído por Deus, que tinha sido rejeitado por Deus. Imagina uma pessoa ser rejeitada por Deus. Como ela se deve de sentir quando ela sabe, quando ela tem o conhecimento de que ela é rejeitada por Deus. Nós, no capítulo número 15, 15, sim, no capítulo número 15, vai nos dizer o seguinte, no verso número 22. Isto aqui é um grande alerta também para nós. E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura dos carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti como rei. Saul está frente a um gigante. Está frente a Golias. Mas ele está sozinho. Ele é o único indicado para poder enfrentar esse gigante. Pois falávamos ontem, vamos repetir hoje, que de todos os homens de Israel, Saul era o mais alto deles, nenhum homem passava dos seus ombros. Aquele gigante tinha 2 metros e poucos de altura. Vamos dizer que Saul tivesse 1,80, 1,90.
Porém, ele sabia de que estava sozinho. Ele estava atemorizado. E junto com ele também estava atemorizado o seu exército. Vamos parar para pensar um pouquinho. Saul rejeitado por Deus, por desobedecer a palavra de Deus quando foi guerrear contra Amaleque e não matou o rei amalequita chamado Agag. Ali estava agora ele rejeitado. Que palavra de ânimo poderia ter Saul para o exército? De incentivo para o exército dele? Não tinha nenhuma palavra. Não tinha o que falar. Não tinha o que dizer. Pois o Senhor tinha se afastado de Saul pela desobediência. Pensando que estava fazendo o correto, que estava fazendo a vontade de Deus, ele estava fazendo todo o contrário. Ele não obedeceu à palavra de Deus. Devemos de ter cuidado com fazer coisas da nossa própria mente, do nosso próprio pensamento, ou da nossa própria vontade. Devemos ter muito cuidado nisso. Não vai ser que estejamos desobedecendo ao Senhor. Estejamos deixando o Senhor de lado e tentando fazer aquilo que é produzido no nosso próprio interior, na nossa própria mente, no nosso próprio pensamento. Foi rejeitado por Deus. Agora ele estava sofrendo também com o espírito imundo que o atormentava. É consequência de desobedecer ao Senhor. É consequência de estar longe do Senhor. Tem muitas pessoas por aí que ainda pretendem adorar ao Senhor através de canções, porque não são adoradores. São meros cantores, como qualquer cantor secular que possa existir por aí. Pois a sua canção, ou poderíamos dizer até o seu louvor, não chega até a presença de Deus, porque tudo aquilo que eles estão fazendo é aparência. Eu sempre comparo como a figueira que Jesus foi buscar frutos. Tem muitas folhas, mas não tem frutos. Vive na mentira, vive no engano, vive fazendo coisas totalmente erradas, de acordo com a palavra do Senhor. Todos os dias. Todos os dias. Então, queremos mandar um abraço para o nosso irmão Cândido, lá na República Argentina. Deus abençoe sua vida. Ele sempre está nos assistindo ali, dando seu like para nós. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente, meu irmão Cândido. Então Deus manda Saul escolher um novo rei. E vai ser na casa de Jessé, em Belém. E ali vai ser escolhido Davi, o menor da família. E tem muitas histórias aí referente a Davi, que a palavra de Deus não fala. Alguns dizem que ele era um filho bastardo, ele era filho de outra mulher, enfim, tem uma série de histórias e de debates, muitas vezes, que não nos levam absolutamente a nada. Que nós sim temos certeza é de que Davi foi ungido rei. Ponto final. Se era filho de Jessé, se era filho de quem fosse, isso não nos interessa. Se Deus ocultou alguns detalhes da vida de Davi,
é porque não é relevante para nós. Não é relevante para a nossa salvação. Não é relevante para o nosso crescimento espiritual. Mas ele foi escolhido por quê? Porque o rei Saul foi rejeitado. Agora, Deus vê o coração do homem. Ele é quem esquadrinha os nossos corações. Aquele menino que foi ungido rei, ele continuou cuidando as ovelhas do seu pai, cuidando as ovelhas de Jessé. Ele não se afastou das tarefas domésticas que ele tinha para fazer. Ele não se exaltou por aquele privilégio do profeta ter derramado óleo sobre sua cabeça e ter dito para ele: te unge como rei de Israel, o Senhor te unge hoje como rei de Israel. Ele não mudou. Até ele ia lá no palácio tocar para que Saul pudesse acalmar-se. Aquele estado de nervosismo, de depressão, poderíamos dizer, de ansiedade que tomou conta de Saul. O espírito imundo tomou conta dele. Por quê? Porque ele era desobediente a Deus. Não adianta você ofertar, não adianta a pessoa ser o maior dizimista da igreja. O que mais faz, o que traz a tinta para a igreja, o que traz lâmpada, o que faz isto, o que faz aquilo, que sempre está cooperando, sempre está colocando dinheiro, sempre está em atividade, se não tem vida com Deus. Mais ainda, se não tem mudança com Deus. Melhor a obedecer do que sacrificar. Foram as palavras de Samuel para Saul. A desobediência vai comparar ali o Senhor como a rebelião, como feitiçaria. A teimosia é como iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. E tem muita pessoa por aí que já foram rejeitadas pelo Senhor e continuam empurrando com a barriga, pensando que estão fazendo a vontade de Deus. Volvamos a Davi. A palavra de Deus diz que Davi era filho daquele frateu cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos. E três deles estavam com o rei Saul. Lá no campo de batalha, onde fazia 40 dias que eles estavam sendo humilhados por um homem. Humilhados por um homem. Aqueles que dizem: eu faço, eu deixo de fazer, eu conquisto, eu faço aquilo, aqueles que se exaltam. Agora estavam acurralados por um homem, o próprio diabo, rindo da sua frente, desafiando você. Mas não é alguém que supostamente pertence ao povo de Deus, não é alguém que está congregando, não é alguém que se diz cristão. E por que está passando por essa situação? Por que sempre está sendo envergonhado? E parece não dar-se conta de que vive na vergonha. Estão leprosos espiritualmente. Assim como Mefibosete rastejava nas ruas cheias
de pó em Lodebar. Muitos estão rastejando também por bênçãos. Estão pensando que é Deus que está abençoando, quando na realidade não é Deus que está abençoando. O diabo está dando migalhas para que você continue na mesma situação que está. Na iniquidade, no pecado, na idolatria, no ego, na desobediência. Desobedecer, rebelião, é pior do que pecado de feitiçaria. E nós temos algumas listas na palavra de Deus daqueles que não herdarão o reino dos céus. E entre eles estão os feiticeiros. Se a rebelião é comparada a pecado de feitiçaria, então você não vai entrar no reino dos céus. Você que é rebelde. Você que vive na rebelião. Enquanto os irmãos de Davi estavam sendo envergonhados durante 40 dias lá no campo de batalha, Davi estava cuidando das ovelhas, mas também estava no seu lugar secreto. Estava adorando a Deus. Estava glorificando ao Senhor. Meu amado irmão, o lugar secreto somos nós construídos. Somos nós que escolhemos. Às vezes ouvimos falar de campanhas, de oração, venha para o lugar secreto. Que lugar secreto? Está contradizendo. Está dentro da igreja com todo mundo. Ali não é o seu lugar secreto. Seu lugar secreto é quando você está sozinho. Você e Deus. Seja no campo, nas montanhas, no bosque, onde for, mas você está ali sozinho com Deus. Esse é o seu lugar secreto, onde ninguém sabe. Nós vamos ver através da história de Davi, quando ele se apresenta a Saul, e a revelação que ele vai dar para Saul, que ninguém sabia. Da vida dele, da vida de Davi. Coisas que eram íntimas dele com Deus. Intimidade com Deus. Davi era o mais jovem de todos os filhos de Jessé. Os 3 maiores estavam na batalha. E o filisteu, e Jessé, no versículo 17, disse a Davi, o seu filho: toma agora para os teus irmãos um efa deste cereal tostado e estes 10 pães, e corre até o campo aos teus irmãos. E carrega estes 10 queijos até o capitão de 1000, e observa como vão os teus irmãos, e toma deles garantia. Ora, Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E Davi se levantou cedo pela manhã e deixou as ovelhas com um guardador, e pegou e foi, como Jessé lhe havia ordenado. E ele veio até a trincheira, quando o exército estava avançando para a luta, e gritava para a batalha, pois Israel e os filisteus haviam ordenado batalha, exército contra exército. Vamos parar por aqui um momento. Davi, vamos relembrar ali, ele foi ungido rei. Eles eram 8 irmãos. 3 estavam no campo de batalha. Então 5 estavam na casa de Jessé. E desses 5, o melhor era Davi. E Jessé vai mandar justamente a Davi levar
estes alimentos para os seus irmãos, para os capitães e para o rei. Ele tinha voltado do palácio do rei. Estava na sua casa. Veja a humildade de Davi. Ele sabia que era rei de Israel? Ou não? Claro que ele sabia. Ele tinha sido ungido diante de toda a sua família sabia, seu pai sabia, todos que estavam ali sabiam que ele tinha sido ungido como rei de Israel, pois Samuel tinha derramado o chifre do azeite sobre sua cabeça e declarado que ele era o futuro rei de Israel, mas isto não subiu à cabeça de Davi. A humildade de Davi. Por isso é que Davi é conhecido como o rei segundo o coração de Deus. Olha, o rei agora estava sendo o menino dos mandatos. Era ele que tinha que fazer os mandatos. Ele poderia ter levantado-se sobre seu pai e ter dito para o seu pai: ei pai, eu fui ungido rei de Israel. E esse não é um trabalho de rei. Manda a qualquer outro dos meus irmãos. Pois ali estavam 5. Mas o escolhido foi Davi. Porque Deus tinha um propósito com Davi. Davi tinha que demonstrar, tinha que afirmar o seu reino. Ele tinha que ser preparado para liderar a nação de Israel, para liderar o exército de Israel. Quero lembrar de uma coisa: Deus escolhe as coisas insignificantes do mundo para envergonhar aos sábios. Deus escolhe as coisas insignificantes do mundo para envergonhar aos sábios. Deus é quem conhece nosso coração. Nossos pensamentos são esquadrinhados por Ele. Meu amado e querido irmão, que possamos deixar o ego e a vanagloria de lado. Que possamos ser obedientes à voz de Deus. Se nós obedecer, seremos prósperos. Melhor é obedecer do que sacrificar. Lembre-se disto. Pai eterno e Deus santo, quero agradecer-te nesta manhã, louvar e exaltar o teu santo nome, meu Deus. Deus eterno, nós venhamos, Senhor, a aprender através do rei Davi a humildade, a obediência, a sujeitar-nos, Senhor, às autoridades que tu colocastes sobre nossas vidas, ó Deus. Senhor, obediência, sem questionar a tua palavra, sem questionar a tua vontade. É o que nós necessitamos. Deus Santo, abençoa o trabalhador, trabalhadora, aqueles que ficam nos seus lares, as crianças, os adolescentes, os jovens. Guarda-os e livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Amém. No dia de amanhã, continuaremos com esta história do rei Davi. Bom dia, Daiane e Paulo, que Deus abençoe suas vidas nesta manhã. Que a graça de Deus seja sobre vocês. Então, meus amados, será até o dia de amanhã. Que a graça, que a paz,
Que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.